Queridos irmãos, é com muita alegria que aqui de Roma estamos todas juntas para vivermos esse retiro anual da vida consagrada da Europa e também com a irmã Maria Elizabeth do Canadá. Então, todas as casas que se reúnem, a alegria de estarmos todas juntas desde ontem para a festa de Nossa Senhora Aparecida, um belo sinal. E hoje, dia 13, temos um mergulho profundo no retiro que vai ter como tema os tesouros da Igreja. Muitas vezes acham que a igreja é rica e nós vamos descobrir ao longo desse retiro com São Lourenço, que vai abrir o nosso retiro, que de fato a igreja é rica, mas os seus tesouros são os pobres, as virgens e as viúvas consagradas. A alegria de percebermos que a grande riqueza da igreja é o próprio Cristo e também aqueles que ninguém quer cuidar e que ela doa a sua vida para cuidar deles. São Lourenço, que foi justamente atacado pelo imperador da época, depois de ter matado o Papa Sisto II, e São Lourenço, que era o responsável dos tesouros da igreja, justamente, o imperador vai pedir, através do seu prefeito, que ele dê todos os seus tesouros para as suas tropas. E São Lourenço vai dizer uma frase tão bonita: admito que a nossa igreja é rica e que o imperador não tem tão preciosos tesouros como ela. Vou te mostrar uma boa parte, só me dá um tempinho para me livrar de tudo. E por fim, apresentou-se ao prefeito de Roma com os bolsos vazios, mostrando uma multidão de enfermos, aleijados e sem dinheiro que o acompanhava, dizendo: aqui estão os tesouros da igreja, sem falar das virgens e das viúvas consagradas a Deus. Essa palavra faz-nos lembrar da palavra de São João Bosco, que diz: dai-me almas e ficai com o resto. É esse o mistério da igreja, é esse o mistério da vida consagrada, e nós justamente decidimos começar o nosso retiro com as pregações, com a oração, com os ofícios, com a adoração, mas também indo em peregrinação nos lugares dos santos, dos mártires e de onde se cuida dos pobres na igreja. Hoje começaremos com os museus do Vaticano e a Capela Sistina, justamente porque os grandes tesouros da igreja são a expressão da fé e de tantas doações, de tantos artistas, de tantas pessoas que ao longo de séculos foram produzindo a expressão da sua fé. Os museus do Vaticano têm mais de 80 mil obras de arte que mostram, através de toda a forma de arte, desde a escultura, pintura, gravuras, tapeçarias, ícones, os mais belos ícones conhecidos estão nos museus do Vaticano, e através de corredores e corredores de obras de arte nós podemos tocar a santidade da igreja, os pintores como Van Gogh, como Michelangelo, como Rafael, como Matisse, tantos outros pintores que foram escrevendo a história da salvação através da seu dom artístico. Esse quadro tão famoso de São Jerônimo, de Leonardo da Vinci, que é o tradutor da Bíblia, a Pietà de Van Gogh, a Escola de Atenas com as filosofias gregas, tantas riquezas que nos fazem percorrer ao longo dos séculos a história da igreja, desde o período romano, judaico-romano, até ao período atual. Percorrermos os tesouros da igreja tendo esse olhar mais profundo, que não são as riquezas de ouro nem prata, que é o tesouro da igreja. As riquezas da igreja verdadeira são os santos, os mártires, os virgens, os pobres, aqueles que dão a vida por Cristo, em resposta ao amor de Cristo por nós. Hoje, no nosso livro de vida, meditamos o papel do servo, que é o responsável de cada uma das nossas casas, e a imagem de Cristo deve dar a sua vida. O servo assegura um ministério de responsável local em relação de comunhão e de colaboração com o formador local. Os dois ministérios são reunidos pelo mesmo nome de guardiões. Os ministérios de servo e de formador são de fato guardiões, sendo pastores de cada uma das casas e suas missões. Se por um lado o ministério de formador está ligado à graça e ao ministério de formação geral, o formador geral, por outro lado o ministério de servo, responsável de casa, está ligado à graça e ao ministério da moderação geral.
O servo, como responsável de casa, exerce o seu ministério em comunhão, submissão e colaboração recíproca com o formador. Ele é próximo do formador ru dans ru, ou seja, bem interligados, como um prior com o seu pai abade no mosteiro beneditino. Ele é o porta-voz do formador que deve apoiar-se sobre o responsável da casa e juntos devem poder funcionar de uma forma flexível e rápida para qualquer conselho e decisão. Eles trabalham e decidem igualmente com o conselho da casa. A autoridade e o carisma do servo responsável da casa se exerce a serviço da organização geral da sua casa nos diferentes serviços, ministérios e missões, assim como as necessidades das pessoas da sua casa, comunitários e pessoas acolhidas. O servo, como responsável de casa, exerce igualmente um serviço de autoridade e de responsabilidade sobre aqueles ou aquelas que asseguram as responsabilidades de maîtresse de maison, que é a hoteleira que cuida do acolhimento, alojamentos e suas necessidades. Não tem um papel direto de autoridade, mas é vigilante em manter um bom espírito quanto às necessidades de todos, na casa, na vida cotidiana, assim também quanto à qualidade de vida. É um papel de vigilância e de zelo, como o da Virgem Maria, Nossa Senhora de Caná. Ela pode inspirá-la e ajudá-la nesse cargo, ocupando-se prontamente e delicadamente dos visitantes da casa, mantendo nesse serviço um clima de paz e oração e não de estresse nem de precipitação. O responsável dos serviços, em francês, responsable des travaux, dos homens e dos multidões. Ele dá a conhecer ao servo as obras a realizar e os eventuais investimentos a serem feitos. E o ministério do servo, responsável da casa, requer um grande sentido de responsabilidade comunitária, assim também como uma certa mobilidade, flexibilidade e interações entre os diferentes serviços e ministérios de uma casa. Ele é o que estabelece relações de articulação entre todos os comunitários como um ligamento. Ele vigia sobre as necessidades gerais e particulares das casas e das missões, assim como igualmente sobre cada pessoa de quem ele é responsável e sobre a qualidade de vida de todos. Ele prevê, planifica e coordena os mutirões, obras e melhorias e administra os investimentos correspondentes numa ligação de comunhão e comunicação com o econômico local. Tão bonito vermos esse serviço do servo como responsável de casa aqui, rodeado dos seus irmãos, que é o formador, o econômico local, e de todos os irmãos da casa, zela sobre a beleza da igreja, tendo a certeza de que os grandes tesouros da igreja, como da nossa comunidade, são os pobres, as virgens, os almas consagradas a Deus. Por isso a nossa vida é doada, por isso a nossa vida é entregue. Hoje a primeira leitura, Efésios 1, de 1 a 10. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Cristo Jesus, conforme o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda a sabedoria e prudência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme decisão prévia que lhe aprouve tomar, para levar o tempo à sua plenitude, a de em Cristo encabeçar todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Muito bonito perceber que essa palavra é uma palavra para consagrados. É uma palavra daqueles que são eleitos, escolhidos, sem nenhum mérito seu. É uma eleição misteriosa, é uma eleição de misericórdia, é uma eleição de amor que repousa sobre as nossas vidas. E Ele nos predestina a sermos filhos adotivos. A nossa forma de consagração é a filiação. Começamos a vida consagrada aprendendo a ser filhos de Deus Pai, filhos no Filho, filhos com os mesmos sentimentos, com o mesmo espírito que o Filho, que é Jesus.
E é justamente pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que nós somos redimidos, lavados dos nossos pecados e podemos ter acesso à profusão da graça que é derramada sobre nós. Bendito seja Deus que nos escolheu para sermos todos seus, todas suas. Bendito seja Deus que fez de nós esse povo consagradas para sermos filhos e filhas adotivos ao coração do Pai. E por isso hoje é dia de fazer memória da sua eleição. Como é que Deus lhe chamou? Como é que Deus te escolheu? Como é que Deus cativou o teu coração, te seduziu, sem palavras muitas vezes, sem te oprimir, sem te forçar, mas foi uma sedução irresistível que tomou todo o teu coração. Salmo 97, cantai ao Senhor um cântico novo. Pois Ele fez maravilhas, sua direita o salvou, e o seu braço santo. O Senhor fez conhecer sua salvação, revelou sua justiça aos olhos das nações. Lembrou-se do seu amor e fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai ao Senhor terra inteira, dai gritos de alegria. Tocai para o Senhor com a harpa e ao som dos instrumentos, com trombetas e ao som da corneta, aclamai ao Rei, ao Senhor Rei. A alegria de uma alma consagrada é o louvor, é a ação de graças, é a gratidão. Fomos eleitas por misericórdia e agora por misericórdia devemos glorificar Deus, agradecer pela sua fidelidade, pelo seu amor que não se esgota, pela salvação que podemos contemplar com os nossos próprios olhos. O Evangelho de hoje, Lucas 11, 47 a 54. Ai de vós que edificais os túmulos dos profetas, enquanto foram vossos pais que os mataram. Assim vós sois testemunhas e aprovais os atos dos vossos pais. Eles mataram e vós edificais. Eis porque a sabedoria de Deus disse, eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Eles matarão e perseguirão, e alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas que foi derramado desde a criação do mundo. Do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e o santuário. Sim, digo-vos, serão pedidas contas a esta geração. Ai de vós, legistas, porque tomaste a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impediste os que queriam entrar. Quando ele saiu de lá, os escribas e os fariseus começaram a persegui-lo terrivelmente e a cercá-lo com interrogatórios a respeito de muitas coisas, armando-lhe ciladas para surpreenderem uma palavra de sua boca. Esse evangelho é um evangelho que nos exorta a não parecer cristãos, a não parecer consagrados, mas a sê-lo de fato. Essa transformação interior que um retiro provoca, essa conversão mais profunda que uma peregrinação promove em nossos corações, é esse o desafio. Não construir túmulos, não construir coisas externas, mas verdadeiramente pôr o nosso coração em movimento, o nosso coração que se deixa tocar pela graça de tantos homens e mulheres que, consagrados a Deus, mudaram o mundo, mudaram as gerações, cuidaram de milhares de outras almas, levaram outras almas para Deus. Também nós queremos nos deixar transformar por dentro e repartir de Cristo. Hoje, Santo Agostinho tem uma palavra tão bonita para nós consagrados. Busca tuas delícias no Senhor e Ele atenderá todos os pedidos do teu coração. Busca as delícias no Senhor e Ele atenderá todos os pedidos do teu coração. Se alguém está desejoso, faminto, sedento como peregrino deste deserto que suspira pela fonte da pátria eterna, mostra a alguém assim e saberá o que fala. Se alguém por acaso é indiferente, não vai entender o que eu falo. Mas quem ama, corre para onde é atraído, corre amando, é atraído e atraído sem violência corporal, é atraído pelos laços do coração. Se entre as delícias e os prazeres terrenos, aqueles que se apresentam aos seus apaixonados exercem forte atração sobre eles. Pois é bem verdade que se um se deixa atrair pelo seu prazer, não o atrairá o Cristo revelado pelo Pai. Somos essas almas que se deixaram atrair pelo Pai
através do Verbo que nos revelou o seu amor. Somos essas almas que fomos atraídas pelo laço do coração. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Paramos então para a catequese com o Papa Francisco, nessa quarta-feira, 12 de outubro. O Papa Francisco, recordamos que dá prosseguimento ao seu ciclo de catequeses sobre o discernimento. Ciclo de catequeses anterior, que foi sobre os idosos, e agora então sobre o discernimento. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. In queste catechesi sul discernimento, Nessas catequeses sobre o discernimento, revemos os elementos do discernimento. Depois da oração, um elemento, e do conhecimento de si, outro elemento. Saber rezar e conhecer a si mesmo. Hoje gostaria de falar sobre outro ingrediente, por assim dizer, indispensável. Hoje eu gostaria de falar sobre o desejo. Com efeito, o discernimento é uma forma de busca, e a busca deriva sempre de algo que nos falta, mas que de certo modo conhecemos. De que tipo é este conhecimento? Os mestres espirituais indicam-no com o termo desejo, que na raiz é uma nostalgia de plenitude que nunca encontra completa realização, e é o sinal da presença de Deus em nós. O desejo não é a vontade do momento, não. A palavra italiana vem de um termo latino muito bonito, isso é curioso. Decidus. Literalmente, a falta da estrela. Decidus. Desidério é a falta da estrela. Falta do ponto de referência que orienta o caminho da vida. Ela evoca um sofrimento, uma carência e, ao mesmo tempo, uma tensão para alcançar o bem que falta. O desidério, então, é a bússola para compreender onde sou e para onde vou. Ou seja, a bússola me faz entender se eu estou parado, estou andando. Uma pessoa que nunca deseja é uma pessoa parada, talvez doente, morta. E a bússola, se eu estou andando, indica se eu estou andando, se eu paro. E como é possível reconhecer isso? Pensemos. Um desejo sincero sabe tocar profundamente os acordes do nosso ser e, por isso, não se extingue perante as dificuldades ou contratempos. É como quando estamos com sede. Se não encontramos algo para beber, não renunciamos. Antes, pelo contrário, a busca ocupa cada vez mais os nossos pensamentos e ações, até nos dispormos a fazer qualquer sacrifício para poder saciar algo quase obsessivo. Obstáculos e fracassos não sufocam o desejo, não. Pelo contrário, tornam-no ainda mais vivo em nós. Ao contrário da vontade ou da emoção do momento, o desejo dura no tempo, até por muito tempo, e tende a se concretizar. Se, por exemplo, um jovem deseja tornar-se médico, deverá empreender um percurso de estudos e de trabalho que ocupará vários anos de sua vida. E, consequentemente, deverá estabelecer limites, dizer não em primeiro lugar, a outros percursos de estudos, mas também a possíveis lazeres e distrações, especialmente nos momentos de estudo mais intensos. No entanto, o desejo de dar um rumo à sua vida e de alcançar aquela meta, se tornar um médico, por exemplo, permite-lhe superar tais dificuldades. O desejo te faz forte, te faz corajoso, te faz andar à frente sempre porque tu queres chegar lá. Eu desejo aquilo.
Com efeito, um valor torna-se belo e mais facilmente realizável quando é atraente. Como alguém disse, mais do que ser bom, é importante ter o desejo de se tornar bom. Ser bom é uma coisa atraente. Todos queremos ser bons, mas temos o desejo de nos tornar bons? É impressionante que Jesus, antes de realizar um milagre, frequentemente questiona a pessoa sobre o seu desejo. Queres ser curado? Queres ser curado? E às vezes essa pergunta parece inoportuna, mas se vê que está doente. Por exemplo, quando encontra o paralítico na piscina de Betesda, que já estava ali havia muitos anos, e nunca conseguia encontrar o momento certo para entrar na água, Jesus pergunta a ele, queres ser curado? Por quê? Na realidade, a resposta do paralítico revela uma série de estranhas resistências à cura, que não dizem respeito somente a ele. A pergunta de Jesus era um convite a esclarecer o seu coração para acolher um possível salto de qualidade. Não pensar mais em si mesmo, na própria vida de paralítico, transportado por outros. Mas o homem na maca não parece estar tão convencido disso. Dialogando com o Senhor, aprendemos a compreender o que verdadeiramente queremos da nossa vida. Esse paralítico é típico daquelas pessoas, sim, eu quero, mas não quero, não faço nada. O querer fazer se torna como... Não se dá o passo para concretizar, para fazer isso. Pessoas que querem e não querem. É feio isso. Esse doente por 8 anos ali, mas sempre com as lamentações. Não, sabe, Senhor, quando as águas se movimentam, porque naquele momento do milagre, tu sabe, chega algum mais forte do que eu e entra, e eu chego atrasado. E se lamenta. Mas estejam atentos que as lamentações são um veneno para a alma, um veneno para a vida, porque não te faz crescer o desejo de ir em frente. Estejam atentos com as lamentações. Quando se lamenta em família, os cônjuges se lamentam um do outro, os filhos dos pais, o padre do bispo, os bispos têm tantas outras coisas. Se tu te encontra diante das lamentações, esteja atento. É quase um pecado, porque não deixa crescer o pecado. Muitas vezes é precisamente o desejo que faz a diferença entre um projeto de sucesso coerente e duradouro e os milhares de veleidades e tantos bons propósitos que, como se diz, é pavimentado o inferno. Eu gostaria, mas não faz nada. A época em que vivemos parece favorecer a máxima liberdade de escolha, mas ao mesmo tempo atrofia o desejo. A pessoa quer se satisfazer continuamente, mas reduzido principalmente à vontade do momento. Devemos estar atentos a não fixarmos ao desejo. Somos bombardeados por 1000 propostas, projetos e possibilidades que correm o risco de nos distrair e de não nos permitir avaliar com calma o que realmente queremos. Tantas vezes encontramos pessoas, pensemos nos jovens, por exemplo, com o celular na mão. E procuram e mexem, mas tu para pensar, o desidério não pode crescer assim. É saciado só no momento e não cresce o desidério. Muitas pessoas sofrem porque não sabem o que querem da própria vida. Tantos, hein? Provavelmente nunca entraram em contato com seu desejo mais profundo. Daqui deriva o risco de passar a existência entre tentativas e expedientes de vários tipos, sem nunca chegar a lado nenhum, e desperdiçando oportunidades preciosas. E assim certas mudanças, embora desejadas em teoria quando se apresenta a ocasião, nunca são colocadas em prática. Falta o desejo
forte de levar em frente uma coisa. Se hoje o Senhor nos dirigisse a pergunta, por exemplo, a qualquer um de nós, a pergunta que fez ao cego de Jericó: que queres que eu te faça? Pensemos, o Senhor chega para nós e nos pergunta isso. O que queres que eu faça? Por ti, como responderíamos? Talvez, finalmente, pudéssemos pedir-lhe que nos ajude a conhecer o profundo desejo dele, que o próprio Deus colocou no nosso coração. Senhor, que eu conheça os meus desejos, que eu seja um homem ou uma mulher de grandes desejos. E talvez o Senhor nos dará força de concretizá-los. Uma graça imensa na base de todas as outras. Permitir que o Senhor, como no Evangelho, faça milagres para nós. Dar o desejo de fazer crescer, porque também Ele tem um grande desejo em relação a nós. Tornar-nos participantes na sua plenitude de vida. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.